Cuida de nós em todo o tempo. Amém. Eu quero te convidar a abrirmos a Bíblia juntos no livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Hoje nós vamos dar início a uma série de exposições pensando sobre o tema da família. Vamos estar ao longo das próximas semanas, mais especificamente ao longo do mês de julho, pensando a respeito deste tema, famílias, em todos os sentidos. Família no sentido marido e mulher, pai e filho, irmãos, porque afinal, a nossa vida tem muitos casos de família, né? Muitos casos de família. E o que nós encontramos nas Escrituras são também muitos casos de famílias imperfeitas, como as nossas, mas famílias que também recebem da graça que está disponível para nós. A mesma graça que se manifesta na vida de gente com dilemas familiares, com problemas familiares, essa graça está disponível também a cada um de nós. Afinal, a Bíblia fala muito sobre família. Não podemos dizer que a Bíblia fala, ou que o tema central da Bíblia seja a família, porque o tema central da Escritura é a salvação que há disponível na pessoa de Cristo Jesus. Mas as famílias falam da salvação que há disponível em Cristo Jesus. Tudo que existe, toda a criação de Deus, tudo que nós enxergamos, seja através da realidade física ao nosso redor, seja através da revelação especial nas páginas da Escritura, tudo aponta para a pessoa de Cristo. E as famílias apontam para a pessoa de Cristo. E é um pouco sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Quando nós olhamos para as Escrituras, elas nos apontam, no começo, a formação de uma família, um casamento. Gênesis 1, 2 e 3 fala de um primeiro casamento. E o final da Escritura nos fala também de um casamento. Apocalipse 19, 20 e 21 falam do encontro de Cristo com a sua noiva, a igreja. E no meio disso tudo, nós vemos muitos manuais para a família. Por exemplo, o livro de Provérbios é um grande ensino de um pai para o seu filho. Em todo tempo, o autor do texto de Provérbios vai dizendo: meu filho, ouça o que eu estou te dizendo, atente para as palavras do seu pai, atente para os conselhos da sua mãe. O livro de Cântico dos Cânticos, por exemplo, é um livro que fala de amor romântico, que fala da apreciação de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. E por que não dizer que nós temos muitas instruções práticas a respeito de família nas Escrituras? Além disso, há muita parábola ou muita sombra nos próprios relacionamentos familiares que apontam para uma grande realidade, a própria realidade do caráter e do ser de Deus. Deus é apresentado nas páginas da Escritura como um pai. Mas também, e os irmãos que têm acompanhado as nossas séries de estudo de quinta-feira vão ouvir um pouco mais sobre isso nas próximas quintas-feiras, há alguns traços do caráter de Deus que propositadamente Deus expressa através da maternidade. Deus mesmo diz ao seu povo que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, Ele não se esquece de nós. E há traços do caráter de Deus que são muito mais relacionados à figura feminina, à mãe. Embora nós falamos tanto de Deus como Pai Nosso, mas também a Bíblia nos fala a respeito da relação que deve existir entre nós, que é uma relação de irmãos. E por que não dizer que nós somos instruídos pela Escritura a entender o nosso papel de filhos de Deus, e temos um comportamento e um relacionamento de filhos de Deus. Portanto, a Bíblia fala muito sobre família, mas a família é essa sombra, a família é essa grande metáfora, ou como disse certo escritor, a família é uma parábola temporária de uma realidade muito maior e eterna. A família aponta para Deus. E o texto que nós vamos meditar nessa noite, fala aí da constituição desta primeira família, que está registrado em Gênesis capítulo 1, nós lemos dos versículos 26 a 28, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. É importante nós entendermos para onde a família aponta. E nesse mundo no qual nós vivemos, onde os valores familiares estão cada vez mais corrompidos, onde tem tanta gente falando o que a família tem que ser, como a família deve se portar, onde há muitas reconfigurações tentadas de família, é muito importante nós nos lembrarmos quem é o criador da família, quem é aquele que estabelece a família. E se nós entendemos que é Deus quem estabelece, quem é o fundador, quem é o criador da família, nós entendemos que é Ele quem define como a família funciona. Neste mundo onde todos querem dar uma opinião sobre como a família deve se portar, como a família deve viver, como os pais devem criar os seus filhos, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, nesse mundo onde tem tanta gente metendo o bedelho, é importante nós nos lembrarmos que Deus é o autor da família. E, portanto, Ele que tem o direito de dizer como a família deve funcionar. E mais, quando nós entendemos que Ele é o fabricante, e ouvimos os conselhos, e lemos o manual do fabricante, e entendemos diretamente da boca do fabricante como a família funciona, nós temos um relacionamento familiar muito profícuo, um relacionamento familiar abençoado. Nós não quebramos aquilo que está ao nosso redor. Nós não destruímos uns aos outros, e a nossa casa espelha esta graça de Deus. É importante nós nos lembrarmos que o texto de Gênesis é essa história que está sendo contada ao povo que Deus está formando. Principalmente quando nós nos deparamos com Gênesis 1, 2 e 3, há na cabeça de muita gente uma tentativa de equalizar criacionismo e evolucionismo, como se essa fosse a briga, ou como se esse fosse o ponto que Moisés está trazendo aqui nas suas palavras. Não. O ponto de Moisés nas suas palavras, Moisés está escrevendo a um povo que está saindo do Egito, rumo à terra prometida, este povo que é chamado de o povo do Senhor, e que agora este povo está sendo trazido de volta às suas raízes, entendendo a sua história, entendendo que mais à frente este povo foi constituído, de acordo com a promessa de Deus, para que, por meio da família de Abraão, fossem abençoadas todas as famílias da terra. Este povo, o povo de Israel, está sendo conduzido a uma terra para ser uma nação diferente, dentre todas as nações que existem. Para que por meio desta nação, por meio destas famílias, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Mas aí vem a pergunta: por que existem tantas nações? Por que existem tantas famílias? E qual o problema de todas as famílias da terra para que essa família, ou para que essa nação, de alguma forma possa trazer algum tipo de alívio, de consolo, de conforto ou de transformação? Os israelitas precisam ouvir as palavras de Moisés para dizer: nós entendemos que é por meio de nós que há salvação para todas as famílias, que há esperança para todas as famílias. Mas esperança para quê? E qual o problema de todas as famílias? E Moisés então está trazendo aos ouvidos deste povo a sua própria história, centrada em Deus. A história das Escrituras é sobre Deus, não é sobre nós. A nossa história é sobre Deus. E Moisés está dizendo: Deus está no centro de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele, inclusive, é o Criador de toda a humanidade. E Ele criou esta humanidade para que esta humanidade o glorifique. Por que é que Deus nos criou? Por que é que tudo existe? Alguns documentos antigos vão nos ajudar a pensar nisso, como a Confissão de Fé de Westminster, ou próprio Catecismo Puritano, escrito por Charles Spurgeon, da nossa tradição batista, em que a primeira pergunta em ambos é: qual é o objetivo principal do homem? Ou qual é o fim principal do homem, pensando na humanidade? E a resposta é: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. E essa é a verdade mais importante. Deus nos criou para glorificarmos a Ele. Deus nos criou como a expressão da sua própria glória.
A verdade mais importante que nós precisamos saber sobre o ser humano é que o ser humano reflete a glória de Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós, enquanto seres humanos, fomos criados para ser este esplendor, para sermos este reflexo da glória de Deus. O tema que nós vamos pensar nessa noite é qual o propósito da família. Poderíamos pensar qual o propósito do indivíduo, mas como a nossa série é sobre família, nós vamos estender e entender de maneira mais completa qual o propósito da família. E aqui está o resumo de tudo aquilo que veremos nessa noite, em 3 R's, para que a gente possa gravar. Quais são os propósitos, ou qual o propósito da família? Primeiro, refletir a imagem de Deus. Segundo, reproduzir a imagem de Deus. E por fim, representar o reino de Deus. Refletir, reproduzir e representar. É isso que nós encontramos nestes versículos. Que este relacionamento que Deus estabelece com a humanidade, nesta comunhão que Deus estabelece com a humanidade, enquanto Deus se revela e a humanidade o adora diante desta revelação, nesta relação, o propósito final é que Deus seja glorificado, que Deus seja visto de maneira singular nesse mundo. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos diz o texto aí. Novamente o versículo 26, as palavras de Deus são: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27 novamente: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Significa dizer que Deus tem 2 olhos, boca, nariz, 2 orelhas. Embora muitas vezes a Escritura nos aponte para características físicas de Deus, essas características que são apresentadas na Escritura são para nosso entendimento. Quando se fala da boca de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, quando se fala dos pés de Deus, quando se fala que Deus está assentado, todas essas explicações físicas de Deus são, na verdade, tentativas humanas, ou a forma de Deus falar na linguagem humana para que a gente possa compreender de uma maneira mais completa. Então, dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus não fala de materialidade meramente, não fala de fisicalidade meramente, mas fala daquelas coisas as quais nós representamos sobre Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus tem a ver com aquilo que nós nos parecemos com Deus, que nada na criação se parece. Em toda a criação, todos os seres vivos, todos os seres orgânicos e inorgânicos, todos os minerais, vegetais, animais, nada reflete a glória de Deus de uma maneira tão específica quanto a humanidade que Ele criou. Nós refletimos o caráter de Deus. Nós refletimos a moral de Deus. Nós refletimos a inteligência de Deus. Na teologia nós vamos dizer que existem certas partes do caráter de Deus que são estes atributos incomunicáveis, que só Deus é e não tem como a gente ser. Mas há outros atributos que são os atributos comunicáveis. Por exemplo, nós podemos criar, porque o Deus que nos criou é criativo. Nós podemos julgar as coisas. Nós podemos entender o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, porque o Deus que nos criou imprimiu em nós o senso da moralidade. Nós apreciamos beleza, porque o Deus que nos criou é um Deus que tem uma estética muito apurada. Nós temos várias características que apontam para o grande caráter de Deus, mas não só isso. Dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus fala dos atributos que o distinguem. E isso não só de maneira singular, mas também de maneira plural. Um dos grandes mistérios da teologia bíblica é o mistério da Trindade, em que nós sabemos que Deus é um só, mas Ele subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E tentamos de todas as formas encontrar figuras para explicar como é que isso funciona. Há quem tente dizer, por exemplo, que é como os estados da água, sólido, líquido e gasoso. Mas isso não faz sentido,
porque nós estamos falando de um só material que apresenta características ou está tendo representações diferentes, o mesmo material com representações diferentes. Não é isso que Deus é. Outros vão tentar dizer que, vamos ilustrar Deus como o ovo. O ovo é casca, é gema e é clara. Mas os três fazem o ovo. E também é um tipo de figura que não faz muito sentido. Porque Pai é completamente Deus. Filho é completamente Deus. E Espírito Santo é completamente Deus. Os três, para serem Deus, não têm que estar unidos, embora estejam. Eles são completamente Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Eu sei que eu já te confundi um pouco mais. Mas talvez a gente esteja olhando do jeito errado. Porque afinal, se queremos ver uma imagem de Deus, por que não recorrer à imagem que Ele mesmo deu? E quando pensamos a respeito da humanidade, a humanidade mostra esse caráter trinitário de Deus. Ou melhor, a humanidade nos mostra um Deus que é uno e diverso. É interessante que o texto nos diz aí no versículo 27, que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A pergunta é, quem é a imagem de Deus? A resposta está no texto, o homem. E a pergunta seguinte é, e o que é o homem? E a resposta está no texto, homem e mulher. Quando nós olhamos para o texto no português, fica meio confuso, né? Porque homem para nós tanto significa humanidade, como significa o ser do sexo masculino. No texto original fica mais fácil. A ideia é de humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem, macho e fêmea. O homem não é mais humanidade que a mulher. A mulher não é mais humanidade que o homem. Ambos são humanidade. Mas o homem não é a mulher e a mulher não é o homem. Ambos refletem a graça de Deus. Ambos refletem a imagem e a semelhança de Deus. Há certas questões dos atributos de Deus que só podem ser refletidos em comunidade. Por exemplo, nós entendemos que Deus é um Deus que se relaciona consigo mesmo, numa relação de amor, de mutualidade, de pacto, de compromisso. E como um indivíduo só pode fazer isso? Não dá. Então Deus cria indivíduos diferentes, que são complementares, que são ao mesmo tempo humanidade, para que eles vivam em pacto, em mutualidade, num pacto que é indissolúvel, num tipo de intimidade que Pai, Filho e Espírito Santo têm, uma intimidade completa, que na vida de um casal é celebrada pelo sexo, por exemplo, em que um e o outro são uma só carne. É por isso que nós precisamos lembrar da santidade do ato conjugal. No mundo em que, cada vez mais, isso é vendido como mercadoria, onde cada vez mais se banaliza o ato, o ápice da intimidade entre dois indivíduos. Nós precisamos resgatar a ideia de que há santidade no leito conjugal, como nos diz a Escritura. Porque Deus tem uma relação de intimidade consigo mesmo. E Ele celebra também essa intimidade conosco. E nos dá a capacidade de sermos íntimos de alguém com quem nós temos uma aliança. Assim como Deus tem uma aliança consigo mesmo. Da mesma forma, nós vemos diferentes papéis. Homem tem um tipo de papel, mulher tem outro tipo de papel. Isso não fala de capacidade, isso não fala de valor, isso não fala de potencial. São seres iguais, com ações diferentes. Assim como na economia da Trindade. O Pai desempenha um papel, o Filho desempenha um papel, o Espírito Santo desempenha um papel. Na salvação, o Pai envia o Filho vem e morre pelos nossos pecados, ressuscita, volta para o Pai e envia o Espírito, e é o Espírito que aplica em nós a salvação. Nenhum é maior do que o outro, mas cada um tem papéis distintos. Então nós fomos criados, em primeiro lugar, para refletir a glória de Deus. Nada na criação reflete o caráter de Deus como a humanidade. Não só o indivíduo, mas a família.
Deus nos deu esta graça. E a estabilidade familiar em si mesmo é um testemunho da própria natureza de Deus. Uma família equilibrada, de acordo com as Escrituras, testemunha da própria natureza, do próprio caráter de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, para sermos únicos ou unidos, ainda que através da diversidade. E qual o propósito desta criação que reflete a glória de Deus? Governar. Governar sobre a criação. Mais um aspecto do caráter de Deus. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Deus é o governador de todas as coisas. E Deus criou a humanidade para ser juntamente com Ele os regentes desse mundo. Como se Deus fosse o grande dono da empresa e Ele nos colocou nesse mundo para sermos gerentes desse mundo. Queridos, e entender isso muda radicalmente a nossa forma de nos relacionarmos com a vida. Porque nós entendemos que tudo que está à nossa mão não nos pertence, pertence a Deus. Mas nós gerimos, nós usamos, nós guardamos, como se fosse nosso, com amor, com zelo, porque nós nos entendemos como gerentes deste mundo criado por Deus. Entender isso, entender que a família, que o casamento, que a criação dos filhos, que essa família estruturada, testemunha da própria natureza de Deus, nos faz pensar com um pouco mais de seriedade em alguns temas, como namoro e noivado. Entender que a formação de uma família, que o namoro e o noivado não são simplesmente um passatempo, não são simplesmente uma forma de nós encontrarmos a completude para uma vida solitária. Não. Nós entendemos que o casamento é a própria exposição do caráter de Deus e deve glorificar a Deus. Portanto, nós buscamos um parceiro, uma parceira que glorifique a Deus. Isso nos faz pensar com mais seriedade sobre a ideia do jugo desigual. De entender que se o meu propósito, a minha existência deve ser para glorificar a Deus, eu preciso procurar alguém que também entenda isso e viva assim. Porque senão um está buscando glorificar a Deus, o outro está buscando outra coisa. E como andarão juntos se não estão caminhando pelo mesmo caminho? Queridos, é muito possível que possamos fazer dessas coisas que são o meio pelo qual nós glorificamos a Deus, um fim em si mesmo. E deixamos de ver a família como a ferramenta para glorificar a Deus e passamos a ver a Deus como aquele que tem que nos conceder família para o nosso prazer, para a nossa felicidade. Tudo aponta para Deus. Quando nós pensamos sobre a profundidade de sermos essa revelação da graça de Deus por meio da família, também podemos pensar a respeito da pureza sexual. Podemos pensar a respeito de um tipo de relacionamento que seja vivido somente dentro de uma aliança de pacto e de entrega. Numa sociedade como a nossa, novamente, em que este é um tema banalizado, em que Deus diz de maneira tão clara que criou seres organicamente diferentes, complementares. Vemos um mundo onde há tanta tentativa de rearranjar o que a família de fato é. E que nesse tempo, e recentemente surgiu uma grande polêmica aí, pastor André Valadão, falando a respeito de que Deus é contra o orgulho e obviamente apontando para este tempo em que se estão celebrando aí o tal do orgulho LGBTQIA, e eu não sei mais quantas letras foram acrescentadas ultimamente. E sim, a Bíblia nos ensina que há um tipo de ética sexual, mas ela não se restringe à heterossexualidade. Na verdade, Deus é contra todo tipo de intimidade sexual que não seja vivida entre um homem e uma mulher dentro de uma aliança de pacto, de fidelidade, de amor, de comunhão, de reciprocidade, de entrega completa um para o outro. Então nós deveríamos ser esses que defendem este tipo de vida. E que apregoam este tipo de vida, porque isto reflete quem é Deus, esta intimidade reflete quem é Deus, e se nós de fato entendemos que a família mostra, testemunha do próprio caráter de Deus, nós pensaríamos muito mais sério a respeito dessas coisas, pensaríamos muito mais sério a respeito, por exemplo, da criação dos nossos filhos,
entendendo que eles devem ser adoradores que refletem a glória de Deus, que os filhos não são simplesmente para serem colocados no mundo, para que vivam a sua própria sorte, ou para que sejam uma extensão do nosso próprio desejo, para que façam aquilo que nós não conseguimos fazer. Não, aquilo que o pai, que a mãe precisa empenhar esforços para fazer, é incutir no coração dos seus filhos que a vida não faz sentido se não for para a própria glória de Deus. E nós podemos enfiar tantas coisas, e gastar tanto tempo e tantos recursos, para que os nossos filhos cheguem em algum lugar, sem contudo empenhar os mesmos esforços, para que os nossos filhos encontrem a Cristo. Nós somos criados, queridos, para representar a Deus. Não é à toa que Satanás ataca tão fortemente a família. Não é à toa que esse mundo está cada vez mais sem referenciais. Não é à toa que estão chamando cada vez mais aquilo que não é daquilo que é, chamando bom de mal, chamando mal de bom. Porque Satanás sabe que destruindo as famílias, estará também maculando esta imagem, esta visão de quem Deus é no mundo no qual nós vivemos. Então, em primeiro lugar, a família, ela existe para refletir a imagem de Deus. Mas, em segundo lugar, a família existe para reproduzir a imagem de Deus. Olha o verso 28. Diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. A NVI suprime uma palavrinha que é muito importante, que está na revista atualizada, está na revista corrigida, logo no início do versículo 28, que tem um E. E Deus os abençoou e lhes disse. Porque há uma conexão entre esta criação de ser a imagem de Deus e este mandamento de Deus para o seu povo. Faz parte desta imagem de Deus a capacidade de espalhar esta imagem de Deus. Assim como Deus tem a capacidade de reproduzir a sua própria imagem, Deus nos deu o privilégio, Deus nos deu a capacidade de reproduzirmos a sua imagem sobre a terra. Nenhum ser vivo consegue fazer isso. Deus nos deu este privilégio e esta responsabilidade de reproduzirmos a sua imagem. O texto nos diz então: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Essa é a primeira grande comissão. Quando nós falamos da grande comissão, logo se pensa no final de Mateus, no final de Marcos, mas essa aqui é a primeira grande comissão, que ela é idêntica à segunda grande comissão. E qual a primeira e a segunda grande comissão? Encher a terra de representantes da imagem de Deus. A mesma comissão. Antes da queda, existia trabalho missionário. Que a glória de Deus fosse vista sobre toda a terra. Isso acontecia primeiramente através da multiplicação dos adoradores, através da descendência, através dos filhos. O problema é que depois da queda, hoje a nossa missão é dupla. Antes da queda, naturalmente, não fosse a queda, os nossos filhos seriam estes portadores da glória de Deus e atingiriam os confins deste mundo com diversidade, com as suas características, com as suas habilidades. Iriam aos quatro cantos da terra, formariam cultura, criariam tecnologia. E essa glória de Deus invadiria o mundo. Mas desde a queda, nós não só precisamos reproduzir essa imagem fisicamente, como precisamos discipular o coração dos nossos filhos. Precisamos pregar aos nossos filhos. Isso é algo tão importante, você que é pai, você que é mãe. Uma frase que nós não podemos esquecer: Deus não tem netos. Deus só tem filhos. O filho de um crente não é um crentinho. O filho de um servo de Deus, de uma serva de Deus, precisa conhecer a Cristo. E essa é a tarefa principal dos pais. A igreja é este ambiente de parceria, esse ambiente onde nós nos unimos
a fim de discipular a próxima geração de maneira conjunta, de maneira comunitária. Não são só os pais, mas toda uma congregação, todo um grupo, toda uma sociedade. Por isso nós precisamos estar de olho na sociedade que os nossos filhos estão se envolvendo, nas amizades que os nossos filhos estão se envolvendo, e gastarmos tempo de maneira intencional, falando de Cristo, ensinando a Cristo e mais, vivendo a Cristo nos nossos relacionamentos. Porque o lar, a casa do homem e da mulher de Deus, é esse centro de treinamento missional, onde os pais não só ensinam com palavras, mas principalmente ensinam com exemplo, ensinam com atitude, fazendo com que a próxima geração tenha bons referenciais e seja neste mundo quebrado, caótico e caído, um tipo de referencial neste mundo caído. Que os nossos filhos, sim, vão muito mais longe do que nós, mas para a glória de Deus, reproduzindo esta imagem de Deus. A missão hoje ela é dupla. Nós precisamos discipular a próxima geração, e isso começa em casa, mas isso também fala daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Hoje nós não só temos filhos biológicos, todos nós somos chamados dentro da grande comissão a termos filhos espirituais, a irmos por todo o mundo e pregando o evangelho a toda a criatura, e em parte fazemos isso discipulando os nossos filhos para que eles cheguem muito mais longe do que nós chegamos, mas em outra parte nós discipulamos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Hoje a nossa tarefa é dupla, e essa missão de refletir e de reproduzir a imagem de Deus, hoje é uma missão de resgate. Nós reproduzimos hoje a imagem de Deus também por meio dos nossos filhos, enviando os nossos filhos a serem diferença nesse mundo. O Salmo 127, que o João leu no início do culto, fala sobre o Senhor que edifica a casa, o Senhor que guarda a cidade. Mais à frente, ele fala que os filhos, na vida do justo, são como a sua aljava cheia de flechas. A aljava é aquele negócio que guarda as flechas, né? Que quanto mais flechas ele tem, ou quanto mais filhos ele tem, mais aljavas ele tem. E o que isso significa, queridos? Os pais são esses que colocam o filho no arco, e enquanto podem, e enquanto está em suas mãos, miram no alvo, apontam para o alvo, e tensionam essa flecha para que ela chegue no alvo, e eles soltam essa flecha no meio desse mundo quebrado, caído, destruído. E são estes filhos que vão acertar o alvo e que farão a diferença nesse mundo. Por isso o Salmo 127 diz que bem-aventurado é aquele que enche a sua aljava de flechas. Eu queria mais. Cheguei nos 3, mas eu queria mais. Isso por uma teologia particular, que eu não quero impor sobre você. Mas Deus nos criou para reproduzirmos a sua imagem. Não só reproduzirmos filhos, mas reproduzirmos filhos que glorificam a Deus. É um trabalho profundo, é um trabalho contínuo. E uma vez que a flecha é lançada, agora o que a gente faz é levantar as mãos e dizer: Senhor, guia a flecha. Senhor, guarda a flecha. Senhor, cuida da flecha. Senhor, que a flecha encontre o seu alvo. E esse é o papel de cada pai, de cada mãe que já enviou a sua flecha. Mas enquanto as nossas flechinhas ainda estão na nossa aljava, no nosso arco, que nós possamos mirar e mirar bem para que ela encontre o seu destino certo. Então Deus nos criou para que pudéssemos mostrar a sua graça, para que pudéssemos refletir a sua imagem, para que pudéssemos também reproduzir a sua imagem. Mas Deus nos criou para que pudéssemos representar o seu reino, para sermos estes representantes do reino. Olha o que diz aí no finalzinho do versículo 28, diz o texto: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos criou nessa posição de domínio, dessa posição de serviço, nessa posição de trabalho, nessa posição de criatividade, como eu disse, de vice-regência, de gerência. Deus nos criou para sermos o seu representante na terra,
os representantes oficiais. É muito interessante que quando nós vemos ao longo de toda a história, isso também no mundo antigo em que Moisés está escrevendo este texto, em que os grandes imperadores, os grandes monarcas, os grandes faraós, por exemplo, nos lugares onde eles tinham domínio, eles colocavam uma imagem deles. Colocavam uma imagem, para que diz, olha, este lugar pertence àquele cara ali. E era muito comum, quando subia um novo faraó ao trono, que ele fosse lá e destruísse as imagens dos outros faraós, ou pichasse ali de forma artesanal, né? Os hieróglifos, os escritos, os entalhes, fazia completamente uma destruição, para que o seu rosto agora fosse exposto, para que a sua estátua estivesse em evidência. A imagem fala da representação de um governo. É por isso que Deus diz que nós não devemos criar imagens de coisa alguma, porque Ele já fez uma imagem que o representa. Por que é que nós não devemos criar imagens que remetam a Deus? Porque Deus já criou uma imagem que remete a Ele. Deus nos criou à sua imagem. Isso significa que Deus nos colocou nessa posição de autoridade, de domínio, de governo. Deus nos criou para que fôssemos mediadores deste reino de Deus, mediadores desta glória de Deus. Antes da queda, começando no Éden e chegando até os confins da terra. Mas depois da queda, neste mundo caído, representando o reino de Deus. Nós fomos criados para sermos estes representantes do reino de Deus. E veja, o texto nos diz aqui no plural, tanto no versículo 28, como lá no versículo 26, o mandato de Deus é no plural. Ele diz, sejam férteis. Ele diz, dominem. Ele diz, subjuguem. Porque isso é algo que é feito em comunidade. Isso é algo que é feito em família. Exige um esforço conjunto. Existe uma diversidade de dons, de talentos. E que à medida que esses dons e talentos são colocados em ação, o reino de Deus é colocado também à mostra. E preste atenção, o texto não diz que eles iriam representar a Deus orando, lendo a Bíblia, ou fazendo qualquer coisa religiosa. Seriam representantes de Deus vivendo a vida cotidiana, vivendo neste mundo, criando, administrando, dando nome para bicho, colocando a mão na enxada, trabalhando. E queridos, há uma grande dicotomia no mundo em que nós vivemos, cristão, de que se pensa que religioso ou santo é só aquilo que acontece dentro das quatro paredes da igreja. Desta porta para fora é a minha vida secular. E aquele que nasceu de novo não tem vida secular. Tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, quer seja comer, beber ou fazer qualquer coisa, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Ou seja, quando nós separamos lá em casa o lixo molhado do lixo reciclável, se fazemos entendendo que nós somos gerentes desse mundo, se preservamos a natureza porque entendemos que é nosso papel cuidar deste mundo criado por Deus e para ser administrado por nós, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós fazemos cultura, quando nós trabalhamos honestamente e desenvolvemos tecnologia, desenvolvemos coisas que abençoem a vida de pessoas, se fazemos isso como um reflexo desta glória criativa de Deus que está embutida em nós, glorificamos a Deus. Orar glorifica a Deus, adorar glorifica a Deus, cantar louvores glorifica a Deus, mas a forma como você paga as suas contas glorifica a Deus, a forma como você trata o seu vizinho glorifica ou não glorifica a Deus, a forma como você responde aos seus pais, a forma como você cria os seus filhos, a forma como você trata a sua esposa, o seu marido, a forma como você varre a sua casa e deixa ou não deixa o lixo na frente da casa do vizinho, glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. A forma como você trata os seus colegas de trabalho, glorifica ou não glorifica a Deus. Quando você chega mais cedo, em vez de chegar atrasado, quando você faz com excelência tudo aquilo que vem à sua mão, assim você glorifica a Deus, assim você estabelece o reino. Queridos, quando a gente entende isso, e começamos a viver como aquele que representa o reino, há muito mais justiça nesse mundo. Quando nós entendemos que é por meio da nossa ação que pessoas podem ser abençoadas. Como Martim falou hoje a respeito de generosidade, quando nós vemos uma necessidade,
E nós suprimos essa necessidade, sem que nos peçam, sem perguntar. Nós estamos glorificando a Deus. Se a igreja entendesse isso. E por igreja eu não estou falando meramente do CNPJ ou de uma placa. Se o povo de Deus entendesse isso, não haveria fome nesse mundo. Não haveria injustiça nesse mundo. Enquanto esperamos que os governos, enquanto esperamos que ONGs resolvam o problema desse mundo, nós nos esquecemos que Deus nos criou de maneira singular e de maneira plural para representarmos o seu reino. Agora há um grande problema. A queda nos atingiu. E é importante nós nos lembrarmos disso sempre. Porque nós podemos transformar todas essas coisas que são um meio pelo qual glorificamos a Deus em um fim em si mesmo. E viver para o domínio. Viver para satisfazer a nossa solidão em algum tipo de relacionamento. Ou às vezes, achando que isso ainda é nobre, viver para a nossa família. Nós somos criados para vivermos para a glória de Deus. E precisamos usar todas essas coisas que Deus nos deu para administrar para a glória de Deus. E aí eu não trato mais a minha esposa somente porque eu quero preservar o meu casamento. Eu trato bem a minha esposa porque eu sei que assim eu estou glorificando a Deus. Eu não cuido dos meus filhos apenas porque eu quero que eles tenham um futuro melhor do que o meu. Eu cuido dos meus filhos porque eu sei que eles são a imagem e a semelhança de Deus. E eu devo honrá-los como imagem e semelhança de Deus. E ensiná-los a glorificar a Deus com tudo o que eles são. Assim o meu relacionamento com você, com o meu vizinho, com o meu amigo, muda drasticamente. Porque eu entendo que eu não devo obedecer a Deus simplesmente porque é a minha obrigação. Que eu tenho que amar a Deus e amar o próximo não somente porque isso é um mandamento, mas porque eu entendo que Deus é digno de toda a glória e eu fui criado para a sua glória. E que o outro foi criado para refletir a glória de Deus e eu tenho que tratá-lo como aquele que reflete a glória de Deus. E a queda traz tantos desafios a nós. É por isso que a Bíblia tem que nos ensinar a respeito da relação marido e mulher, pai e filho. É por isso que a Bíblia tem que falar a respeito de uma submissão respeitosa das mulheres, porque podemos cair em dois extremos, de achar que a mulher tem que se sobrepor sobre o marido, ou de que a mulher tem que ser um capacho do marido. Não, nenhum nem outro. É por isso que a Bíblia tem que nos ensinar que os maridos têm que ter uma liderança amorosa, porque os maridos podem cair no extremo de se fazerem de reis, de ditadores, e dizer as coisas aqui nessa casa são feitas do meu jeito, e se não quiser, cai fora, e se não quiser, violência. Ou podem cair no outro extremo, de serem completamente omissos nos seus papéis, e sobrecarregarem as suas mulheres, as suas esposas, que têm que tomar decisões que são decisões do seu marido. Por isso a Bíblia tem que nos ensinar essas coisas. Por isso a Bíblia tem que nos ensinar que os filhos devem uma obediência honrosa aos pais. Nesse mundo onde há desafio, nesse mundo onde os filhos zombam da cara dos pais, que não vem a hora de cair fora da casa dos pais, e que ainda brincam com os pais, quando chegar a sua hora você vai para um asilo. É por isso que a Bíblia tem que nos ensinar que os pais devem uma educação cuidadosa aos seus filhos, porque podemos cair no extremo de achar que é esse mundo que cria, é a escola que cria, é o ambiente que cria, e sermos omissos na criação dos nossos filhos, ou caímos no outro extremo, de subjugarmos os nossos filhos às nossas vontades, e tolhermos a sua individualidade, fazer com que eles sejam uma extensão de nós, e não desenvolvam aquilo que Deus os fez para ser. É por isso que este é um tema extremamente importante, queridos, mas a graça de Cristo para nós, a graça restauradora de Cristo para nós. É em Cristo que tudo encontra o seu devido lugar. É na pessoa de Cristo que a imagem de Deus é restaurada em nós, de maneira individual e de maneira familiar. Por isso, há esperança para as nossas famílias. Em Cristo há esperança do coração dos pais e dos filhos novamente se unirem.
Em Cristo há esperança dos corações dos rebeldes se tornarem corações de discípulos. Em Cristo há esperança para que um homem e uma mulher possam ter uma estabilidade, uma estrutura familiar que de fato glorifique a Deus. E eu não posso deixar de encerrar essa exposição sem dizer que existe provisão de Deus mesmo diante da queda e da bagunça na qual vivemos nesse mundo. De que mesmo em uma família onde o marido é crente, a esposa não é, ou a esposa é crente, o marido não é, os pais são, os filhos não, mesmo nessas estruturas familiares, a graça de Deus para que um homem, uma mulher de Deus santifique o seu lar. Assim o marido crente santifica a sua esposa descrente e é um instrumento de Deus para a transformação deste lar. A esposa crente santifica o seu marido descrente e é um instrumento de Deus para a transformação desse lar. Filhos abençoam os pais, pais abençoam os filhos. Há provisão de Deus, mesmo em situações familiares, onde às vezes os avós são os responsáveis por criar as crianças, onde às vezes uma mãe solo precisa se desdobrar em tantas ações para sustentar a casa e para criar bem os seus filhos. Há graça de Deus mesmo aí. Quando vemos a história de Timóteo, Paulo diz: Timóteo, eu conheço a tua fé, a mesma fé que estava na vida da sua mãe, que estava na vida da sua avó. Nós não sabemos do pai de Timóteo, mas da mãe nós sabemos. E é possível uma mãe solo, um pai solo, criar os seus filhos para a glória de Deus. Mas é somente em Cristo que nós encontramos essa esperança. Somente em Cristo. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós